A graça e a paz de Jesus, fazer um vídeo aqui para falar um pouco sobre uma área que eu gosto muito, que é sobre louvor e louvor no âmbito da igreja. Antes quero te pedir para se inscrever nesse canal, para curtir o vídeo, para compartilhá-lo, né? Vamos fazer o canal crescer. A minha meta em particular é chegar a 200 inscritos até dezembro, né? Final de dezembro que seja. Se for antes do final de dezembro, bênção. Se for depois, bênção também, né? Embora nossa meta aqui seja antes de dezembro. Enfim, sobre louvor na igreja. Primeiramente, é bom a gente destacar aqui o que é louvor na igreja e louvores ou músicas, ritmos que nós gostamos no nosso dia a dia, né? Seja ele em casa, seja ele no fone de ouvido, né? Dentro do ônibus, dentro do carro, no som que você liga no seu carro para você viajar, fazer os seus momentos de lazer aí. Eu não estou aqui para falar sobre isso, tá? Sobre sua particularidade. Mas eu gostaria muito de falar sobre igreja, né? Você tem eventos aí de músicas seculares sendo cantadas dentro da igreja. O próprio Kleber Lucas tem exemplo disso, né? Esse pseudo grupo evangélico completamente unicista, chamado Voz da Verdade, também cantando músicas seculares nas suas reuniões lá. E o que eu posso cantar ou não posso cantar dentro da igreja? Será que toda música que contenha verdades bíblicas eu posso cantar na igreja? Isso para mim é um assunto bastante relevante, tá? Porque se simplesmente a mensagem for suficiente, algumas músicas do Legião Urbana terão que ser cantadas na igreja, músicas do Paralamas do Sucesso, músicas do Djavan, músicas que falam de amor devem ser cantadas também. E nós temos um problema aqui, porque ao cantar essas músicas, nós desprezamos a fonte e a motivação. O que eu quero dizer é o seguinte: essas músicas, elas foram feitas por uma motivação e uma fonte que poderia estar sob influência de drogas, sob influência de bebidas, poderia estar sob qualquer tipo de influência. E nós, ao cantarmos essas músicas, nós desprezamos isso como crivo, né? E dizemos que a mensagem somente é o suficiente. Só que nem mesmo nós mesmos, no nosso dia a dia, nós agimos assim, né? Instruções, pessoas que nos orientam, pessoas que chamam a nossa atenção, a primeira coisa que nós olhamos é o crivo da fonte. Como é que pode você falar para eu tratar bem a minha esposa se você xinga a sua? Como é que você pode falar para eu tratar bem o meu trabalho se você falta o seu, se você não vai no seu, se você não... Então não faz o menor sentido. Então, se para nós, para nossa vida particular, nós levamos em conta as fontes, por que para Deus as fontes são irrelevantes? É claro que não. A pergunta é se você beberia um copo de água com uma gota de vômito. Acredito que não. Por mais que você tivesse com sede, o vômito, a gota de vômito nesse copo de água, faria com que você desprezasse todo o conteúdo desse copo. Enfim, a igreja, no início da história, em especial as Assembleias de Deus, né, eles desprezavam o instrumento bateria por ter percussão, né, e eles ligavam muito a percussão às religiões afro. Então, a igreja em si, mais recente, tinha problemas com isso. A Igreja Congregação Cristã do Brasil até hoje não tem instrumentos como bateria, guitarra elétrica, entre outras coisas, por considerar esses instrumentos inapropriados para o culto. Não somente isso, quando você vai para a história da igreja, você tem um grande reformador que morreu numa guerra, morreu muito cedo, que é o Zwinglio. O Zwinglio, ele não tinha instrumentos no culto, porque achava que não tinha base bíblica para se ter instrumentos no culto. Então, até para isso, ele abriu mão. E detalhe,
dos reformadores, o Zwinglio é reconhecidamente o melhor dos músicos. Melhor até do que Lutero, que criou um hino, né, da reforma, que é o Castelo Forte, né? Enfim, então você tem desde muito tempo, desde 1500 e pouco, né? Mais do que 1517, é claro, né? Pós 1517, você tem a música sendo pauta de conversas. E agora vai entrar nesse vídeo também para falar sobre música. Quais são as músicas que eu acredito, Marcelo, acredito, baseado nos textos bíblicos também, que devem ser cantadas na igreja, no ambiente de culto? Lembrando que tem muita música evangélica que não é cristã, tá? Ela só tem o rótulo de evangélica. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui. Porque até mesmo músicas antigas estão desvencilhadas da Bíblia. São meras canções que viralizaram e hoje são cantadas como se fossem corretas, mas não são. Eu não vou citar exemplos, a meta do vídeo não é essa. Mas eu posso fazer um vídeo somente sobre músicas antigas completamente antibíblicas, mas que são cantadas como se fosse uma verdade absoluta. Enfim, você gosta de rock? Você gosta de forró? Isso é muito bom. Quem gosta, gosta. Gosta de cantar, gosta de tocar. Mas essas músicas, elas são músicas que devem ser cantadas na igreja, num ambiente de culto, de adoração. Vamos aos crivos bíblicos sobre música. Primeiro, a música deve ser bíblica. Esse é o primeiro crivo para se cantar a música na congregação. Ela deve ser bíblica, ter verdades bíblicas. E Paulo deixou isso claro, que a Bíblia deveria ser pregada com louvores e cânticos espirituais. Então, quando fosse cantar, deveria se cantar verdades bíblicas, cantar textos bíblicos. Martinho Lutero escreveu 95 teses, mas se ele não escrevesse as 27 músicas que ele escreveu na Reforma para propagar as suas teses, os seus pensamentos, ele provavelmente não teria sucesso. Porque, veja bem, instrução você esquece com o tempo. Agora, música você não esquece, grava. Provavelmente você lembra de músicas da sua infância, quando você não lembra o nome da sua professora escolar, né, do seu prezinho lá, do seu maternal, você não lembra. Mas você lembra de musiquinhas que eram cantadas nessa época, porque a música fica, a melodia fica. Então, assim, a primeira coisa que deve ser feita, numa canção ser cantada na igreja, um louvor ser entoado na igreja, ele deve ser bíblico. Isso dá trabalho, porque você tem que pegar a letra, você tem que ler a letra, não cante a letra. Se você está avaliando um louvor a partir da Bíblia, o seu dever é ler a música e não cantar a música. Porque hoje nós temos canções que, se você tirar o nome de Jesus e botar o nome do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, da sua esposa, vira uma canção erótica. Literalmente. Uma canção erótica. Não estou falando uma canção de amor. Estou falando uma canção erótica. Se você substituir os nomes. Então a primeira coisa que tem que ser feito é música que cante a palavra. Outra coisa que eu acho interessante, já que a música é para ser cantada na congregação, o louvor tem que ser congregacional. Da irmãzinha de 90 anos ao irmãozinho de 15 anos, todos eles devem se sentir à vontade para cantar a Deus aquele louvor. Não é uma questão de gosto aqui, nem de letra aqui, mas é uma questão rítmica aqui. Não dá para cantar rock na igreja e dizer que é uma adoração a Deus. Se você cantar rock na igreja, você vai constranger os roqueiros. Se você cantar lambada na igreja, você vai constranger as pessoas que gostam do ritmo. Se você cantar salsa, você vai constranger as pessoas da salsa. Se você cantar funk gospel, você vai constranger as pessoas do funk gospel. Mas e as pessoas que não são ligadas ao ritmo? Como fazer? O que fazer?
É claro que existem canções a Deus que são rocks, canções a Deus que são rítmicas. Então, ouça ela no seu fone, ouça ela no seu celular. Agora, igreja, canções na igreja, elas devem ser congregacionais. E terceiro e último, quem sabe eu faça a parte 2, as canções cantadas na igreja devem ser voltadas totalmente para Deus. Única e exclusivamente para Deus. Se você quer ser louvado, ser cantado, faça coisas para ser elogiado pelos homens. Mas saiba que o seu galardão será esse, ser elogiado pelos homens. Para cantar e tocar na igreja, já que é congregacional, você não pode buscar glórias e honras para si. Você tem que louvar a Deus e, junto com a igreja, adorar a Deus. Então, o louvor tem que ser congregacional. Tem que ser apontando para Deus, dizendo o seu nome, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome. Porque se não for assim, não é louvor, não é adoração a Deus. É simplesmente música. E alguns ritmos que exigem virtuose de instrumentos são meros espetáculos particulares que não apontam para o Deus Altíssimo, mas apontam para o artista que está tocando no palco. Deus abençoe você, que você possa ter entendido esse vídeo, curtido esse vídeo, e não deixe de se inscrever, tá bom, gente? Fique com Deus, um grande abraço, Deus abençoe você. Tchau.